Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar a discussão sobre a análise de discriminantes lineares. No vídeo anterior nós apresentamos a estratégia básica de análise para a determinação dos melhores discriminantes lineares e também, para o caso de apenas duas classes, como isso pode ser determinado de forma direta, sem ser necessário a determinar os autovetores e os autovalores. Hoje nós vamos falar aqui sobre a análise de discriminantes baseado em kernel. O objetivo do kernel LDA é encontrar o vetor W no espaço de características, que vai maximizar a mesma função JW que nós já maximizamos no caso não kernel. É conhecido que W pode ser expresso como uma combinação linear dos pontos no espaço de características. E mais ainda, a média da classe CI pode ser calculada utilizando exatamente o mapeamento, assim como a covariância, como era de ser esperado. Nós também podemos redefinir as matrizes de espalhamento entre classes e intraclasse. Ambas também trabalhadas aqui utilizando o mesmo conceito de média mapeada e a covariância mapeada nesse caso. O melhor discriminante linear W no espaço de características é o vetor dominante que satisfaz a seguinte expressão. A grande diferença entre o que nós vimos anteriormente é o S, que passou aqui a estar conjugado junto com o B. E nós assumimos que S∩ é não singular. Nesse caso, a média projetada para a classe CI ela é dada como o AT, que é exatamente o mapeamento, multiplicado pelo M de I, onde A é o vetor de pesos e o M de I é um subconjunto da matriz kernel restrito às colunas que pertencem apenas a pontos em I. E um N é o vetor onde todas as entradas são 1. A separação entre a média projetada, ela então pode ser calculada por essa nova matriz A, que ela traz o quê? Exatamente o mapeamento do A transposto multiplicado por M1 em ambos os casos. Então nós chegamos aqui a essa matriz A, onde o M ele é o produto interno das diferenças entre as duas matrizes, que é o espalhamento entre classes. Nós também podemos fazer a mesma linha de raciocínio para o espalhamento projetado de cada classe, nominalmente a variância S1 e a variância S2, puramente em termos da função kernel, como era de se esperar. Notem que aqui agora aparece a matriz N, que ela multiplicada pelo A transposto e pelo A vai nos dar a maior variância. A soma dos valores de espalhamento projetados ela é então A transposto NA, onde N é uma matriz de espalhamento dentro da classe. A partir dessas definições iniciais, nós podemos então trazer a função a ser maximizada, que a menos das matrizes MN, ela é idêntica ao que nós já fizemos. O vetor A, ele é então o autovetor correspondente ao maior autovalor do problema de autovalor generalizado, como já era de se esperar. Quando nós temos apenas duas classes, nós podemos da mesma forma obter o A de forma direta, normalizá-lo e projetar qualquer ponto X no discriminante de direção como se segue, que é o que a gente precisa para realizar a tarefa de classificação. Aqui nós vemos o algoritmo, o pseudocódigo, que ele contém basicamente os mesmos elementos do kernel tradicional, a menos que nós começamos efetivamente a utilizar a função kernel para os vários casos. Aqui nós temos a matriz de espalhamento entre classes, a matriz de espalhamento entre classes e mostramos aqui o caso geral, onde nós computamos o autovetor e o autovalor. Ao fim do resultado, nós vamos normalizar o W para ser um vetor unitário aqui, concluindo o processo. Esse exemplo ele mostra o poder da função kernel nesse caso. Então nós temos aqui o dado íris bidimensional, o mesmo que utilizamos no exemplo anterior,
e nós utilizamos aqui uma função de kernel quadrática homogênea. O que podemos ver é que essa função que acaba assumindo esse perfil de elipse, né, considerando não elipse, hipérbole, considerando aqui os pontos, nós percebemos que cada uma dessas linhas aqui ela funciona como uma curva de nível e nós vemos que os elementos que estão dentro da mesma região, dentro da mesma curva de nível, devem pertencer à mesma classe. Isso passa a ser verdade, com certeza, para esses triângulos aqui, mas notem que ele delimita com uma qualidade bastante significativa, a menos dessa faixa de valores aqui, que é uma mistura, onde estão os círculos e onde estão os triângulos, exatamente atendendo à proposta de uma análise de discriminantes e de separação das classes. Formalmente, ou mais em detalhe, nós podemos aqui projetar o XI, todos os XIs que pertencem a D em W, que vai promover a separação das duas classes. Aqui nós temos as duas médias e a variância. Notamos que para a classe 2 a variância é muito mais significativa do que para a classe 1. Aplicamos esses valores na função J e aí nós vamos obter exatamente o mesmo alto valor, como era de se esperar, obtido no exemplo anterior. Aqui nós trazemos uma outra questão que pode ser interessante. Dependendo do espaço de características com o qual nós estejamos trabalhando, não é desejável ou possível obter um vetor W discriminante de forma explícita. Aqui, nesse caso em particular, como nós utilizamos o kernel homogêneo, é possível visualizá-lo, que é exatamente o que essa figura faz. Então aqui nós temos todos os pontos em termos de x1 e x2, e eles são projetados aqui no vetor W, que é expresso por essa função. E nós podemos ver que, embora os círculos estejam muito mais concentrados aqui e a visão tridimensional seja um pouco afetada pela perspectiva que tomamos para o desenho, nós ainda assim conseguimos perceber que o algoritmo ele foi capaz de propor uma separação efetiva entre os círculos e os triângulos. Bom, com isso nós concluímos o capítulo de análise de discriminantes lineares e seguimos em frente.